Vamos lá, esperar o povo entrar agora. Sim. Ixi, perdi aqui a música. Oi, gente. Ó, o povo já entrando. Quero começar aqui cantando. Vamos lá. Só em Deus o repouso encontrei. Eu tô errando, já comecei mal, né? Peraí que tô pegando a letra aqui. Eu vi que tinha alguma coisa errada na minha letra. Vamos lá. Vamos começar de novo? A paz de Jesus, Andréia. Que saudade que eu tô de você, hein? Quanto tempo, irmã, não te vejo. Grande beijo. Pessoal entrando aqui no Instagram. O som tá baixo. Deixa eu ver se eu melhoro aqui o som. Peraí. Vamos ver aqui. Vamos ver se melhora o som aí, gente. Vamos ver aí. Tá melhor? Estão me ouvindo bem? Vou começar de novo aqui. Vamos começar cantando hoje, hein? Vamos lá. Só em Deus o repouso encontrei. Só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme de amor. Ele é meu grande amigo. Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei, Senhor, eu sei. Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei, Senhor. Quero ver vocês aí cantando comigo aí na casa de vocês, hein? Vamos lá. Só em Deus o repouso encontrei. Só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme de amor. Ele é meu grande amigo. Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei, Senhor, eu sei. Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei, Senhor. Só em Deus fortaleza encontrei pra vencer o inimigo. Só em Deus a vitória alcancei. Ele sempre está comigo. Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei, Senhor, eu sei. Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei, Senhor.
Queria cantar mais uma vez essa segunda parte dessa música, que ela vai falar um pouquinho daquilo que nós vamos conversar hoje, tá bom? A Nete já entrou aqui, Tayane, grande beijo, Viviane, Sheila Nascimento. Oi, Sheilinha, estou com saudade, Sheila. Sheilinha, lá onde eu trabalho, almoço lá, um almoço maravilhoso. Amanda Godinho, quanto tempo faz que eu não te vejo? Quem mais tá aí? Vai falando um oizinho aí pra mim, tá bom? Não dá pra ver todo mundo, tá passando, a Dani tá aqui, Natalício, a Vera Borba. Oi, Verinha, que saudade, irmã. Nossa comunidade tem que voltar logo, né, gente? Meu Deus, vamos rezar aí pra gente voltar, pra ver todo mundo, beijar todo mundo. Eu sempre reclamo lá na comunidade do povo que vai embora e não dá um beijo em mim. Porque eu sou uma pessoa carente de beijo, sou uma pessoa carente de amor, entendeu? Então, beijo, Amanda, que saudade. Faz tempo que eu não vejo a Amanda. Entrou aqui a Diva. Oi, gente. Coisa boa. Olha, 6 pessoas no Instagram, ó. 6. Tô batendo recorde. Se vocês gostem, gente, vai passando aí, tá bom? Compartilhe com umas 5 pessoas aí do seu Instagram. Pega o aviãozinho, ó, e manda para as pessoas entrarem online, tá bom? Oi, Rê, oi, Diva. A gente tava lá se divertindo com o fundador no nosso grupo dos consagrados, né? Agora nós estamos aqui pra gente cantar um pouquinho. Também tô, Vera. Compartilha aí, tá, gente? Pra mais gente entrar, pra gente cantar um pouco, se divertir, bater um papo. Coisa boa. Olha, eu tô toda linda hoje. A Viviane tá falando que eu tô toda linda. Passei um batom, pus um brinco, dei um trato aqui, ó, no zóio, tá vendo? Aqui. Pus até uma luz aqui pra refletir a beleza. Ai, meu Deus, só eu, né? Vamos cantar mais, eu quero cantar um pouquinho, eu quero que vocês prestem atenção. Normalmente, no grupo de oração, eu sempre falo pro pessoal do grupo de oração, quando eu tô animando, a seguinte coisa: prestem atenção na letra que nós estamos cantando. Eu sempre falo isso no grupo de oração. Tô lá animando com a galera e eu falo sempre pro pessoal assim: gente, então, prestaram atenção no que vocês cantaram? Presta atenção na letra, né? A gente precisa prestar atenção na letra quando nós estamos louvando ao Senhor. Não dá para louvar ao Senhor sem você prestar atenção na letra. Senão, o que é esse louvor a não ser palavras jogadas aos porcos, né? Palavras que a gente joga fora, que a gente lança fora, né? Então, a gente precisa erguer o nosso louvor a Deus. Precisamos pegar o nosso louvor, prestar atenção. Quando a gente presta atenção na letra que nós estamos cantando, o nosso louvor, ele se torna mais perfeito. Por quê? Ele se torna mais profundo, tá? Então, eu sempre falo pro pessoal: gente, prestem atenção no que você está cantando, né? Prestem atenção no que você está cantando. Olha, Toninha, gente, que honra, Toninha, ter você aqui comigo. Espero que você fique aqui até o final. Minha mãe tá online agora. Beijo, mãe. Também te amo, viu? Nossa, Toninha, que bênção, viu? Olha, Luiz Calisto, espero que você continue aqui, irmão. Bênção de fundador comigo aqui, ó, Luiz. Bênção de fundador é boa, hein? Fica aqui comigo até o final, tá, Luiz? Então vamos lá, vamos cantar mais uma vez? Vamos cantar mais um pouquinho? Quero que vocês prestem atenção aonde, gente? Na letra. Vamos lá. Vou cantar do começo, tá bom? Já que eu dei um tempo maior aí, cumprimentando a galera aí que tá entrando. Que gostoso. Ai, eu fico tão feliz quando vocês entram e participam, gente. Minha prima Sueli, que honra, Su! Quanto tempo! Meu Deus do céu, só alegria aqui pra mim, olha. Que bênção. Vamos cantar mais um pouquinho então, hein? Vamos lá. A Márcia, paciente do consultório. Didu. A Didu, gente, vamos cantar parabéns pra ele. Didu fez aniversário ontem. Um beijo, Didu, no seu coração. Grande amigo. Vamos lá. Vou cantar do comecinho, hein? Quero ver quem sabe a letra dessa música. Escreve aí pra eu dizer que você tá cantando junto comigo, tá bom? Vamos lá.
Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme de amor, Ele é meu grande amigo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei, Senhor. Eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei, Senhor. Só em Deus fortaleza encontrei para vencer o inimigo. Só em Deus a vitória alcancei, Ele sempre está comigo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei, Senhor. Eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei, Senhor. Vou cantar a segunda parte dessa música que é muito importante. Só em Deus fortaleza encontrei para vencer o inimigo. Só em Deus a vitória alcancei, Ele sempre está comigo. Ele é? O que é, gente? Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei, Senhor. Eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei, Senhor. Oh, glória! Rose Cardoso tá junto com a gente, a prima da Divina, que coisa boa! Olha, a prima de Minas, seja bem-vinda aqui, Rose. Que legal! Quem mais tá aqui com a gente? Fala um oi. Tinha um padre aqui, não sei se o padre tá com a gente ainda. Sua bênção, padre. Padre Fábio Lima. O padre Fábio esteve conosco na nossa comunidade, rezando, celebrando com a gente. Que bom, padre. Sua bênção, viu? Coisa boa, gente. Que bênção ter vocês aqui comigo. Gente, essa música, ela é uma música muito linda. É uma música da nossa irmã Maria do Rosário. Que o nome da música é Só em Deus, da Maria do Rosário. A letra é dela, ela canta também essa música. E é uma música que fala que a gente só encontra repouso no Senhor. Por quê? Ele é, que ele é? Que Deus é? Vai falar que é em Deus que a gente encontra o abrigo, porque Ele é rocha firme. Ele é o nosso grande amigo, né? Então fala, quem é esse que Ele é rocha firme? Quem é esse que é grande amigo? Ele é Jesus, nosso Salvador. E a segunda parte dessa música vai dizer assim, ó: só em Deus fortaleza encontrei para vencer o inimigo. É só em Deus que a gente encontra essa grandeza, essa fortaleza. É só em Deus que a gente encontra a força para vencer o inimigo. E ela fala isso cantando. E eu acho isso maravilhoso, porque quando a gente está em Deus, a gente encontra esse repouso.
Nas nossas dificuldades, aonde nós estamos buscando repouso? Nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, aonde é que nós estamos buscando essa fortaleza? Aonde que a gente está buscando abrigo? Eu fiz um post hoje com uma frase de Viktor Frankl. Quem foi Viktor Frankl? Viktor Frankl, ele era um psicólogo, né? E ele escreveu muitos livros, né? Ele escreveu bastantes livros, assim, voltado para psicologia, ele era psicoterapeuta, se eu não estou enganada, né? Eu vou até escrever aqui. Ele fez a logoterapia, esse nome que eu queria encontrar, né? E oi, Giba, estou com saudade de você também, querido. Giba é nosso irmão também de comunidade. E assim, ó, a gente e através dele, ele escreveu um livro chamado Em Busca de um Sentido, tá? Em Busca de um Sentido. E ele escreve essa frase, né, que eu coloquei aí no Instagram, falando que muitas pessoas, elas têm uma forma... Eu vou até ler aqui, gente, eu vou falar direitinho a frase para vocês. Vou fechar aqui o Google, vou entrar aqui no Facebook. De uma outra forma. Ajuda aqui a mãe, Lucas, por favor. Vou pedir ajuda aqui dos universitários, tá? Pra mim entrar aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Só entra aqui no Facebook pra mim ver o post que eu coloquei aqui, ver a frase pra mim Tô dando aqui o tablet pro Lucas entrar pra mim, ler a frase direitinho pra vocês. Onde? No Facebook. Não é no Insta? Não, pode ser no Face. Porque no Insta tá aqui ao vivo, não sei se dá pra entrar. Não, entra no meu aqui. Só pra me ver a frase aqui direitinho. Tô aqui com o Lucas, ele tá me ajudando. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Da forma que nós estamos encontrando da gente poder vencer o inimigo, né? Vencer o inimigo. Que inimigo é esse? Às vezes a gente fala do inimigo como se fosse só o demônio, né? Só o mal, só a parte... Mas há muitos inimigos conosco, né? Às vezes o inimigo somos nós mesmos, de nós mesmos. Por causa do nosso pensamento, da nossa forma de viver, aquilo que nós buscamos, aonde nós colocamos os nossos pensamentos. Muitas vezes nós somos escravos dos nossos próprios sentimentos, né? E nós não queremos ser escravos, nós precisamos sair da escravidão. Somos muitas vezes escravos das nossas próprias regras, né? O Lucas tá aqui na frente da luz, porque ele tá buscando um pouquinho escuro aí, né? Então, nós precisamos nos ser pessoas livres, né? Então, não é porque nós estamos, vamos supor, nesse isolamento, que nós temos que ficar dentro das nossas casas, que nós estamos presos, nós estamos escravos desse isolamento, né? Para vocês saberem, Viktor Frankl, ele quando escreveu esse livro, quando ele... Não é esse aqui, é essa frase, é uma outra frase aqui. Essa aqui, isso. Obrigada, filho. Ó, a frase do Viktor é assim, ó, foi a que eu coloquei no post que a gente já tá aqui em live. Diz assim, ó, cada vez mais as pessoas têm os meios para viver, mas não têm uma razão pela qual viver. Olha que interessante. Viktor Frankl vai escrever assim, vou ler de novo. Cada vez mais, se vocês quiserem, digita aí pra mim, né? Vamos fixar aqui, não sei se dá pra fixar. Tem gente que consegue fixar aqui, né? Então fala assim, a dona Mércia, oi Mércia, a dona Mércia, também paciente lá do consultório. André, seja bem-vindo. Espero que esse povo continue aí com a gente, ó, já tá caindo aqui a live. Cada vez mais as pessoas têm os meios para viver. Vocês concordam com isso? Quanto mais o tempo tá passando, né? Mais as mídias... existem muitos meios hoje de viver. Tem muitas formas de viver. Mas não tem uma razão pela qual viver. Qual é a razão? Eu
buscando um pouco da minha história, até uma pessoa me perguntou esses dias se eu estava fazendo uma autobiografia. Não tô nesse nível, né, ainda de escrever uma autobiografia, mas eu estou analisando, talvez uma biografia de maneira íntima, de maneira pessoal. Eu venho buscando muitas coisas da minha história. E eu percebi que muitas vezes nós estamos fazendo coisas, por obrigação ou por necessidade, mas nós não encontramos um sentido em tudo que nós estamos fazendo. E quando a gente não busca um sentido, no caso do Viktor Frankl falando assim, uma razão de viver, nós não conseguimos escrever a narrativa da nossa história. A importância. Não conseguimos amar as circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, qual é a nossa circunstância agora? A gente tem que ficar em casa, isolado. E muitas pessoas criam mais tristezas pelo fato de estar em casa. Ou ficam o tempo todo procurando, não conseguem nem achar coisas na televisão. Ou então só fica impregnando aquelas coisas ruins de quantidade de gente que morreu ou deixou de morrer. Não é que isso é errado, que você tem que ficar fora das notícias. Mas a gente tem que tomar cuidado da nossa vida não ficar ali parada, né? O isolamento não é você fazer com que você fique parado. É a sua circunstância. E o que fazer com ela agora? O que eu posso fazer para melhorar isso? E eu não quero ficar falando mais sobre isso, sobre aquilo que as notícias já estão falando. Eu vim aqui para mostrar para vocês que há uma forma de viver com sentido. É isso que Viktor Frankl traz para nós. E eu queria dizer uma coisa muito importante. Viktor Frankl, quando escreve esse livro, quando ele fala sobre isso, ele tá num como é que chama, gente? Fugiu agora. Ele tá dentro da... Oh, meu Deus, esqueci agora o nome. Põe no Google aí pra mim a vida de Viktor Frankl, por favor, Lucas, no Google. Põe Viktor Frankl e vai aparecer. Eu esqueci o nome. Ele tava dentro de um... Ele tava preso. Eu quero lembrar o nome, que pra quem não conhece Viktor Frankl vai ficar chocado com isso, quando ele dá um sentido pra vida. Se alguém lembra, se alguém sabe, fala aí pra mim. Eu esqueci, ele tava num isolamento, ele tava preso. Quando ele escreveu, ele tava num... Eu vou escrever aqui. Viktor aqui. Desculpa, gente, é que eu esqueci agora o nome. Eu estudei antes para não me dar essas ratas, mas eu consegui esquecer. Bem a minha cara, esquecer essas coisas, fazer essas coisas assim, né? Bem eu mesmo. Campo de concentração. Gente, Viktor Frankl estava num campo de concentração quando ele entende... Ele já era psicólogo, já estava estudando e tudo. E dentro do campo de concentração, ele fez valer aquilo. Ele fez valer o sentido da vida dentro de um campo de concentração. Quem é que está mais isolado? Viktor Frankl estava isolado lá no campo de concentração, saberia que ia morrer, né? E deu um sentido na vida dentro de um campo de concentração. Ou a gente que ainda tem a possibilidade, sabe que vai voltar, que é só uma fase e vai passar. Né? Então, assim, eu fiquei pensando nisso, eu fiquei meditando nisso. Então, assim, a gente tem uma razão, gente. A gente precisa dar razão. A gente precisa dar sentido à nossa vida. Precisa dar sentido às nossas emoções. Sentido em cima dos sofrimentos que a gente já viveu e que ainda pode viver e que está vivendo atualmente. Tá? Então, assim, às vezes a gente fica preso no nosso passado, isolado no nosso passado. E na verdade, a gente pode fazer desse isolamento um sentido para a nossa vida. Então, há muitas formas de viver, mas precisa se dar uma razão para viver. As pessoas não conseguem encontrar razão para viver. Há muitas formas de viver. Há algumas formas de trabalhar,
Hoje em dia você tem meios de comunicação que antigamente a gente não tinha. Hoje você pode estudar de formas que as pessoas antigamente não tinham condições de estudar, de se formar. Hoje você tem muito mais facilidade de entrar numa faculdade, né? No tempo, antigamente, não, para entrar numa faculdade, precisava ser rico, porque se você não tivesse condição financeira, você não entrava. Hoje já tem faculdade que você pode entrar de graça, né? Existem muitas formas de viver. Existem muitas formas de viver. Agora, gente, tudo isso está baseado no quê? Na escolha. É a sua escolha que dá sentido de viver. É a sua escolha de olhar para dentro de si. É a sua escolha que dá razão para você viver. É que dá sentido. O que eu escolho? Viver de alguma forma presa diante de um passado que ele já passou, né? E a gente querendo ficar lá atrás, ou a gente quer dar sentido pro que a gente está acontecendo agora e a gente correr atrás disso, de viver isso, né? De vencer o inimigo, como diz a música da Maria do Rosário, né? E às vezes a gente busca forças, a gente busca meios só nos afazeres. Só nos afazeres, né? E a gente não pode fazer isso. Por que a gente não pode buscar força só nos afazeres? Por quê? Porque existe um Deus que criou você. Existe um Deus que impregnou em você o amor. Por que você é a imagem e semelhança de Deus? Porque Deus quis registrar em você um sentido. Qual foi o sentido que Deus impregnou em você? O amor. O amor. Então eu preciso amar tudo que está, tudo que Deus, que envolvia Jesus, ele dava esse sentido de amor. Mesmo diante de uma situação difícil, ele dava sentido isso no amor. Ele falava, ele passava lá e falava em parábolas e dava um sentido naquela parábola. Ele dava um sentido, ele falava para buscar a palavra, para deixar um coração fértil, né? Ele falava em parábolas, ele dava sempre um sentido, um novo sentido de olhar para uma situação. Quando ele vai falar do perdão, ele dá um sentido. Eu não vos digo só para perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? O perfeito sobre o perfeito. Então, assim, é uma forma Deus sempre dava um sentido quando ele fala de perdão. Então, para ele falar de perdão, ele vai estar falando de um coração magoado, de alguém que feriu, de alguém, né? Ele dá sempre um sentido para o paralítico, para aquele que estava cego. Ele traz sempre um sentido. E quando você estuda o sentido que Jesus dá, é sempre o sentido de vencer. Por exemplo, para quem conhece aquela história que está no Evangelho, de que vem 4 amigos e que quer chegar até Jesus, e Jesus estava lá numa casa, evangelizando, falando do Evangelho, falando de si mesmo, porque ele é o próprio Evangelho vivo, né? Aí que muitas pessoas estavam sendo curadas e tal. E aí 4 amigos pegam uma pessoa que estava lá, 4 amigos, na verdade são 5 amigos. Um desses 5 estava numa maca, certo? E aí 4 amigos sobem pelo telhado, abre o telhado, pega esse amigo que tá na maca, levanta ele até o telhado, depois deixa ele lá embaixo, desce ele pelo telhado, para que ele possa ser curado por Jesus. Daí Jesus olha para ele e fala assim, coragem. Antes dele falar, estão perdoados os teus pecados, antes dele falar, levanta e anda, toma teu leite e anda, ele fala, coragem. Ele olha para aquele camarada e diz, coragem. Por que ele está falando isso? Porque ele está mostrando que há um sentido. Há um sentido para aquilo. Há um sentido para ele estar naquelas condições. Há um sentido para ele estar naquelas circunstâncias. Aí ele traz naquele coragem uma esperança. Traz esperança. Olha que lindo. Que lindo isso. Que lindo é ver Jesus dando um sentido no sofrimento daquela pessoa, dizendo coragem. E ele não fica só naquilo, porque o mais importante era aquela pessoa que estava ferida.
E quem é que tinha que ter coragem? Jesus não dava coragem para ele. Jesus trazia um sentido para ele. Ele é que teve que ter a coragem de aceitar aquele sentido, de aceitar aquela circunstância na vida dele. E quando ele toma posse daquela coragem, que ele percebe que aquilo há um sentido de ser, há uma forma de ser testemunha diante daquilo, aí sim, a cabeça dele abre, e aí ele percebe o sentido, e aí ele tem coragem, e através daquela coragem abre o sentido da fé. Abre o sentido da fé. E quando ele percebe a fé, ao ouvir aquilo que Jesus está falando, automaticamente a fé cresce. Porque a fé vem pelo ouvir, vai dizer a palavra. Então ele ouve o que o Senhor, o Mestre, que Jesus está falando. E aí quando ele ouve o que Jesus está falando, a fé cresce dentro dele. Aí quando a fé cresce, ele toma coragem, ele decide, ele dá uma razão. É isso que Viktor Frankl está falando. Ele dá uma razão de viver, um sentido para aquela situação. E aí chega o testemunho. Aí o testemunho qual que é? Jesus percebe que aquelas pessoas que estão ao seu redor ali estão em dúvida. Quem é esse? Quem é esse? Porque aí Jesus fala, a partir daquele momento que entrou a fé, aquela pessoa percebe o sentido, ele começa a acrescentar dentro dele uma razão de viver. Uma razão de viver, porque mesmo ele estando paralítico, não era mais importante para ele. Antes ele se prendeu, ele se isolou na sua paralisia. Olha só, ele se isolou na sua paralisia, na sua doença, que ele não podia andar, né? Não é isso? Ele estava lá parado, por isso ele desceu sobre a maca, porque os amigos levaram ele até Jesus. E aí, ao partir dali, a partir daquela situação, que ele tomou a coragem, que ele teve fé, Jesus olhou para ele, a mente abriu, porque a razão, aonde está a razão, gente? No coração? Não, a razão está onde? Na mente. Aquilo que governa, não é a mente que precisa te governar, é você que governa a sua mente. Olha, há uma diferença muito grande aí, tá? Então ele deu um sentido, ele deu uma razão, a partir daí entrou a fé, e na sua razão, tá? É que ele teve o posicionamento dele diante daquilo. Então, a paralisia que ele se encontrava já não era mais tão importante para ele. O que era importante, gente, para ele, sem ser a paralisia? As suas emoções, a sua fé. Isso era para ele mais importante naquela hora. Então, ele pede perdão a Deus. E ele nem fala isso em voz alta. Ele sente isso. Ele sente isso. E ao sentir isso, ele é curado. Ele é curado a alma primeiro. Ele não é curado da sua paralisia. Ele é curado. Eliane, querida. Eliane lá da Bahia. Um grande beijo, querida. E automaticamente, voltando aqui pra gente não perder o foco. Eu me perco aqui na galera, no comentário. Antes dele ser curado da paralisia dele, que não era o mais importante, era o quê? Mais importante? A cura da sua alma. Então Jesus olha para ele, depois de ter dito coragem, depois dele ter aberto, depois dele ter entendido, depois dele ter dado uma razão na vida dele, ele vai dizer assim, ó. Jesus vai dizer para ele, agora sim, né? Estão perdoados seus pecados. Ai, Jesus cura a alma. Porque ele entendeu que o sentido para ele, o que paralisava ele, não eram as pernas. O que paralisava ele eram as emoções. Era ele não ter dado uma razão de viver, mesmo diante da sua dificuldade. Gente, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Ele levantou, ele saiu. Aí ele levantou. Ele levantou, não foi da paralisia. Porque a cura física foi a última coisa que aconteceu. Primeiro Jesus olhou para ele e deu para ele um sentido. Olha que lindo isso. Deus deu para ele primeiro um sentido. Abriu a razão. Aí a razão mergulhou diante daquele sentido. E ao ouvir, a fé cresceu.
A fé cresceu, ele reconheceu. Ele foi dando esses passos, ele reconheceu. E depois que ele reconheceu, ele venceu o seu maior inimigo, que era ele mesmo, que era o sentimento dele. Ele venceu o seu maior inimigo, que eram as emoções, a falta de razão para viver. Aí depois que a alma dele foi curada, ele se levantou. Como que ele se levantou? Como que ele se levantou? Ele se levantou com o olhar. Ele levantou o sentido. Ele devolveu para ele a alegria, porque ele tinha uma razão para viver, que era o perdão dos seus pecados. Ele tinha uma razão agora. Ele entendeu que ele era alguém. Ele entendeu que ele era alguém. Aí depois, lá por última circunstância, só para servir de testemunho, para que os outros vissem que o que estava acontecendo ali dentro dele, do paralítico, era algo que só ia resultar em uma coisa. A paralisia física ia ser curada também. Ele foi curado da paralisia física depois que ele foi liberto da paralisia emocional. E nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter. Nem tudo é próprio o inimigo de Deus que está ali colocando você, manipulando você. Ele pode ser o seu acusador. E ele faz isso. Ele quer ver, o inimigo de Deus, ele quer ver você escravo nas suas emoções. Porque se você curar as suas emoções, se você der um sentido para a sua vida, se você der um sentido no seu sacrifício, se você der um sentido no seu sofrimento, entra a razão percebe o ouvir, pelo ouvir, cresce a sua fé e você é curado, você sai, você é liberto. E o inimigo de Deus não quer ver você liberto, quer ver você escravo. Você pensa que você está isolado e que você não pode sair de casa, porque senão você vai pegar uma doença, porque senão você vai isso, você vai aquilo. E você se prende na situação que você se encontra agora, ao invés de aproveitar essa situação. O que você pode fazer para sair disso? Percebe? Que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não consigo ter minha vida de oração porque eu não tenho tempo, eu não consigo ler a palavra de Deus porque eu não tenho tempo, eu não consigo estudar melhor porque eu não tenho tempo. E agora que você tem, você reclama que você tem um monte de coisas para fazer e não consegue porque você não pode sair, não sei o quê. Então você acaba sempre você não tá isolado porque você tá dentro de casa. Você tá isolado por causa das suas emoções. Porque você não tem dado razão para viver. Você precisa de uma razão. De dar razão. De dar sentido para a sua vida. Você precisa dar sentido para a sua circunstância. Amar a sua circunstância é amar. Amar a sua circunstância é amar aquilo que é proposto para você. Queria fazer um desafio para você, um desafio de mudança, né? Normalmente quando a gente ouve falar de metanoia, é isso, é a mudança de sentido, a mudança de pensamento, tá? Então assim, para fazer isso, a gente precisa pedir a Deus que age nas nossas emoções. Não é para você ficar isolado dela, mas para você ser curado delas, para você dar um sentido. E eu tenho olhado para minha história, eu fiquei pensando hoje, estava lavando a louça de manhã, e eu me lembrava de quando eu estava mais ou menos aí, eu estava na quinta série, da quarta para a quinta série do primário, na escola, e os meus pais, eles se encontravam em dificuldade financeira. Então, eles perderam tudo que eles tinham, eles me deixaram aqui em São Paulo, eu e a minha irmã, e eles foram embora para Minas Gerais. Eu estava com 9 anos de idade. Tive que ficar em casa de parente, né? E eles venderam tudo que eles tinham. Todos os móveis. Venderam televisão. Venderam tudo. Eles saíram daqui com um poisézinho velho, né? Com meu irmão de colo. O meu irmão de 5 anos.
foram embora para Minas Gerais, achando que lá ia melhorar a vida deles. Eu não sei se o pessoal da comunidade, algumas pessoas não sabem essa parte da minha história. E eles me deixaram aqui em São Paulo com a minha irmã. Só que eu fiquei numa casa de parente e a minha irmã ficou na casa de um outro parente. Nós não estávamos juntas, né? Então a família ficou separada. Então foi meu pai e minha mãe com a roupa do corpo, com a roupa que tinha de mala, enfiada dentro de umas caixas de papelão. E depois... Lucas, pega água pra mãe, por favor. E depois eles foram embora, né? Meu irmão mais novo era de colo, era bebê, amamentava ainda. E o meu outro irmão, ele tinha 5 anos de idade. Eu tava com 9 anos. A minha irmã tava com 13 anos, 14 anos por aí, né? E eles foram embora e a minha irmã ficou numa casa, eu fiquei na outra. E foi muito difícil porque eu era uma criança, né? Foi muito difícil para mim viver essa história, viver esse tempo, né? E quando a gente pôde ir embora para Minas Gerais, né? Na primeira circunstância, que a oportunidade que a gente teve de ir embora para Minas Gerais, eu fui primeiro, a minha irmã ainda ficou aqui em São Paulo. E eu fui embora primeiro. E quando eu cheguei lá, a intenção era de eu voltar para continuar os meus estudos. Mas quando eu estava próximo do meu pai e da minha mãe, obrigada, eu não pude. Eu não consegui voltar para vir embora. E os meus pais também não deixaram mais eu voltar para cá, para São Paulo. E aí eu fiquei em Minas Gerais com ele. Então eu tive que arrumar escola, vaga de escola, né? E logo depois que eu entrei, aí eu entrei para a 5ª série primária, eu tive que sair para vender salgadinho na rua. Porque a gente não tinha o que comer em casa, né? Não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha nem ovo, não tinha nada. Para não falar que não tinha nada, tinha leite, que era para dar pro meu irmão, que era bebê e precisava amamentar. Então, diante disso, dessa situação, eu tive que... A minha mãe... O que minha mãe sabia fazer? Qual era a circunstância? Olha a situação. A minha mãe sabia fazer salgado pra fora. Gente, eu não sabia nem dar troco. Não sabia dar troco. Se alguém me desse um dinheiro e eu precisasse dar troco, eu não sabia fazer. Ao contrário do que vocês estão vendo hoje, eu era extremamente tímida. Eu ficava mesmo atrás das coisas, eu não gostava de conversar com ninguém. Não dá pra acreditar, eu sei que não dá pra acreditar, mas é verdade. Minha mãe acho que tá por aí, minha mãe pode dizer se é verdade ou não, tá? Mãe, ajuda aí, se você estiver online aqui comigo, me ajuda aí. E depois que a minha mãe, a gente viu que ou eu ia vender salgadinho na rua, ou a gente passava fome, né? Então a minha mãe pegou, vendeu, ela fez uns crochê com linha de barbante, vendeu esses crochê que ela fez, toalha de mesa, essas coisas. E aí, com isso, ela pegou o dinheiro, comprou coisas para fazer salgado, né? Fez as coxinhas dela, fez coxinha para vender, fritou, colocou numa vasilha de plástico e falou assim, e agora ela, ou era eu ou era ela. Alguém tinha que cuidar do bebê em casa. Tinha que ser ela, né? Então, quem é que teve que sair para vender a coxinha? Euzinha aqui, que não sabia nem dar troco. Gente, sem brincadeira, eu peguei aquela vasilha de coxinha, eu ia até a esquina e voltava. Primeiro que eu tava com vergonha. Segundo que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como vender, eu não sabia como falar, eu não sabia dar troco. Mas olha, fui, voltei, até que um anjo bom se encontrou comigo no caminho e falou assim, o que você precisa? Aí eu disse, eu preciso vender essas coxinhas. E aí, essa pessoa, ela me levou até a esquina, foi comigo, e ela falou assim, eu vou te ajudar. Nunca mais eu vi essa pessoa. E aí, perto da minha casa, tinha uma construção. O pessoal tava trabalhando, tirando morro, né? Porque lá em Minas Gerais tem muito morro, assim, muito barranco, essas coisas. E eles estavam trabalhando lá. Com 5 minutos que eu fui lá, eu vendi todas as coxinhas, porque o pessoal parou de trabalhar, tava com fome.
Então a pessoa que estava junto comigo, aquele anjo bom, ela falou, ela foi recebendo e dava os trocos para mim. E eu vim para casa muito feliz, porque alguém me ajudou a vender aquelas coxinhas. E sem aquelas coxinhas a gente não teria o que comer. E essa foi a circunstância. Então eu tive que sair da escola e ajudar minha mãe a vender coxinha na rua para a gente poder sobreviver, né? Então essa é só uma parte da minha história, né? E hoje eu amo aquela circunstância. E eu lavando a louça hoje, me moveu a vir aqui a fazer essa live hoje. E falar para você que você pode dar um sentido. Hoje eu encontro o sentido. Eu precisava perder a minha timidez. Eu precisava vencer o inimigo, que era a timidez. E ali eu consegui vencer essa etapa. E eu não parei mais. Depois dessa primeira venda, eu fiz a segunda, a terceira. A minha irmã chegou, a minha irmã vendia uma parte comigo. A minha irmã foi ser empregada doméstica para sustentar a minha casa. Para ter dinheiro dentro de casa para a gente comer, né? Enquanto isso, a minha mãe, que era uma mulher de fé, uma mulher de oração, a minha mãe, num determinado momento, que a gente não tinha nada o que comer dentro de casa, foi até antes disso, a minha mãe, ela entrou no quarto e falou para nós assim, fiquem quietinhos aqui na sala, que a mãe já volta já. A minha mãe entrou dentro do quarto, dobrou o joelho, fez uma oração e falou pro Senhor que ela não tinha nada para comer e contou com a providência de Deus. Quando a minha mãe terminou de orar, que ela saiu do quarto, em menos de 20 minutos, tinha uma mulher encostando o carro na porta da minha casa, dizendo que o Senhor tocou no coração dela, que ela precisava levar comida pra gente. Desculpa. Aquela mulher parou na porta da minha casa e entregou pacotes e pacotes de comida. Macarrão, arroz, feijão, mistura, molho, tudo aquilo que era necessário dentro de uma casa. E Deus é bom demais. Deus é bom mesmo, Adriana Góes, Amanda, Deus é maravilhoso, é mesmo. Que história de superação, uma história de superação mesmo. Testemunho lindo. E eu gosto de passar isso pra frente. O Senhor me movia a lembrar, né, dessa história, que é uma história linda mesmo. É uma história linda, porque você vê Deus agindo na nossa vida, na circunstância que nós encontramos. Se eu fosse uma pessoa que tivesse parado naquela circunstância, naquela situação, se a minha mãe tivesse parado naquela situação, naquela circunstância, o que seríamos de nós? Afinal de contas, a quem nós servimos? Nós servimos a um Deus que é um Deus de providência, que é um Deus que nos ama, que é um Deus que nos dá sentido. Como eu encontro esse sentido em Deus? Rezando, lendo a palavra. Aqui, gente, aqui, ó, tem tudo que você precisa. Aqui tem a sua cura emocional, aqui tem a razão de você viver, aqui tem o sentido para você viver, tá? Muitas pessoas, é isso que Viktor Frankl fala. Há muitos que têm muitas razões para viver, mas as pessoas esquecem de buscar qual é essa razão de viver. Há muitas formas, muitas circunstâncias de viver, mas as pessoas esquecem de buscar o sentido, a razão de viver. Para que você precisa viver? Para que você precisa disso ou daquilo? Qual é a razão? Você precisa dar sentido. Sentido para a sua vida. E aqui, ó, você encontra tudo na palavra de Deus. É na palavra de Deus que você encontra tudo. Claro, no caso aqui, por exemplo, eu busco também encontrar pessoas que são melhores do que eu, para poder me ajudar com isso. Me ajudar com isso. Me ajudar a dar um sentido na minha vida. Viktor Frankl, né, por exemplo, é uma pessoa que você compra um livro dele e dê sentido para sua vida. Vai rezar, gente. Vai estudar a palavra de Deus, vai se aprofundar. Não podemos ficar parados na nossa circunstância, mas amá-la. Qual foi o sentido disso? Eu ter perdido... Hoje eu voltei a estudar.
agora, aos meus 44 anos, eu voltei a estudar. Eu quero terminar o ensino médio. E depois que eu terminar o ensino médio, eu quero continuar dando razão. Você precisa fazer isso. A partir de quê? Aproveite agora. Não fica parado nisso, não fica parado na sua circunstância. Ame a sua circunstância e aproveite dela. Dê sentido, dê razão de viver. Não podemos parar, não podemos parar, né? Eu quero cantar com você mais uma vez essa música e eu tenho certeza que você vai cantar junto comigo agora, dando um sentido para sua vida. Eu queria que você pensasse mesmo um pouquinho do que nós conversamos aqui. Eu quero que escreve aí pra mim. Você já parou pra pensar na sua história? Já parou pra pensar? Já deu um sentido? Buscou a razão? Buscou a razão? Busque um sentido pra você. Nunca é tarde, né? Cadê aqui o histórico, Lucas? Eu queria aquela música de novo. Deixa eu pôr aqui. Escreve aí pra mim, eu quero ver vocês escrevendo. Se você tá gostando, gente, desse vídeo, eu queria que você compartilhasse. Se você acha que essa história pode mudar a vida de alguém, pode dar um sentido pra vida de alguém, pode mostrar pra pessoa que ela tem uma razão de ser, que existe uma razão. Deus não criou você para viver uma vida sem sentido. Tá? Você tem sentido. Sem uma razão de ser. O Senhor não faz isso. Né? Todos nós temos uma razão de viver. Nós temos um testemunho para contar, um exemplo para dar. A gente sempre tem algo novo para fazer. Sempre tem, sempre tem. Quero achar aqui, eu quero que você escreve aí para mim. Você que está aqui online comigo, escreve aí para mim. Como tem sido, como você tem buscado esse sentido? Quero ver aqui nos comentários, quero ver. Tayane, Deus tira sempre um bem maior que qualquer situação. Coragem é um sentido. Lindo, lindo, lindo. É isso aí, Thay. É isso mesmo. Que mais, gente? Eu quero ouvir vocês. Parabéns, Rê. Nunca é tarde pra gente voltar a estudar. Não, irmã, nunca é tarde pra gente voltar a estudar. Nunca mesmo. Só em Deus. A gente tem que buscar sentido, buscar razão, amar a nossa circunstância. Gente, não dá pra gente não amar a nossa circunstância. Qual é a sua circunstância atual? Como é que tá sendo a sua circunstância atual? Falem pra mim aí. O que tá pegando? Vamos cantar mais um pouquinho? A Zinei, deixa eu ver aqui, tá passando rápido aqui, eu não consigo. Sim, já parei para pensar muito sobre a minha história. Então, Zineida, aproveita que você já pensou na sua história e começa a escrever, tá? Escreve a sua história. Se você chorar, não tem problema, chora um pouquinho, ama aquela situação que trouxe sofrimento para você. Isso é um conselho que eu te dou, tá? A Eliana Amazon, já parei muito para pensar e vejo também o quanto Deus nos conduz, o quanto o Senhor cuida de mim em cada detalhe, né? Em casa e em cada detalhe. Deus cuida de nós em cada detalhe. Mas como que nós estamos amando esses detalhes? É isso que eu quero que vocês coloquem na história de vocês. Escreva a história de vocês. Chorem a história de vocês. Deem risada da história de vocês, mas anotem. Um dia você vai morrer, mas a sua história pode não morrer. Quantas pessoas que já morreram e depois que morreram, a sua história fizeram diferença na vida de muitas pessoas. Quer fazer diferença? Comece a amar a sua história. Ame o seu sofrimento, o que passou e o atual. Rei, mas o que você tá falando? Você tá louca? É muito difícil amar. Como que eu posso amar o coronavírus matando tanta gente? Como eu posso amar as pessoas que estão chorando agora nos leitos daqueles que nem puderam enterrar? Como que eu posso amar isso? Me explica. Tudo Deus dá um sentido. Pergunta para Deus o que Ele quer que você ame.
E se Deus quer que agora você chore junto com ele o sofrimento dele na cruz? E por que não colocar essas pessoas que estão sofrendo diante da cruz de Jesus, que levou as nossas enfermidades com ele? Por que não você fazer desse sofrimento agora algo que te levante, que te motive, ao invés de você ficar aí chorando as mínguas? Na liturgia de ontem, foi a ressurreição de Lázaro, certo? Qual foi a postura de Maria, irmã de Lázaro, quando Jesus chegou? E se colocar até Jesus. Ela saiu da onde ela estava, da circunstância dela de choro. Ela levantou da onde ela estava, ela foi correndo até Jesus e disse o que para Jesus? Foi a liturgia de ontem. Vamos, quero ver você aí falando. Qual foi a postura de Maria? Não estou falando de Nossa Senhora, estou falando de Maria, irmã de Lázaro. Qual foi? Qual foi, gente? A Viviane tá falando que ela tem escrito a história dela. Isso mesmo. Tem que escrever, tem que chorar muito. E tem que amar muito. Tem que amar muito. É muito difícil amar. Pode ser no começo, tá? Mas o que aconteceu com aquele homem? Tá, vamos falar primeiro da postura de Maria. Maria, irmã de Lázaro, ao saber que Jesus estava lá, correu ao encontro de Jesus e falou: Jesus, se tivesse aqui, meu irmão talvez não tivesse morrido. O que Jesus fala para ela? Qual é a postura de Jesus? Se creres, verás a glória de Deus. Vai lá na sua circunstância, vai lá na situação que você se encontra, vai lá na sua dor, encontra-se com a sua dor agora e fala: Jesus, se estivesses aqui, talvez isso não tivesse acontecido. E ouça Jesus falar para você: se creres, verás a glória de Deus. Mas como, Rê? Isso já passou. A minha dor já passou, mas a dor continua aqui comigo. O que eu faço agora? O que eu faço nessa situação? Essa dor não sai de dentro de mim. Não consigo perdoar, não consigo amar. Eu não consigo viver essa história, eu não consigo mais. Eu não quero nem pensar nisso. Talvez você fale assim: eu quero viver diferente agora. Eu quero amar aquela dor. Porque se eu crer que Jesus estava comigo, eu verei a glória de Deus. Como que você vai ver a glória de Deus? Rê, como que eu vou ver a glória de Deus? Talvez a minha história converta agora muitos corações. Talvez a minha história agora traga mudança de vida para muitas pessoas. E aí? E se a sua história, alguém está dependendo que você conte a sua história para mudar de vida? Aonde Deus está entrando aí? Olha, a razão, a emoção precisa ser trabalhada. Você está preso, isolado, você está parado, está escravizado por causa das suas emoções. É hora de mudar. É hora de mudar, é hora de mudar, tá? Vamos cantar enquanto vocês pensam aí, vamos cantar. Vamos cantar diferente agora. É a mesma música, mas agora a situação é outra, depois dessa história. Vamos lá. Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme de amor, Ele é meu grande amigo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei, Senhor, eu sei. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei, Senhor. Só em Deus fortaleza encontrei para vencer o inimigo. Só em Deus
Eu quero cantar de novo essa parte, essa segunda parte. Só em Deus. Vamos aqui de novo. Acabou meu tempo aqui nos store. Eu vou voltar aqui ao vivo. Verificando. Vamos lá. Paciência aí o pessoal do Facebook. Voltando aqui. Vamos lá. Só em Deus fortaleza encontrei pra vencer o inimigo. Só em Deus a vitória alcancei. Ele sempre está comigo. Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei, Senhor, eu sei. Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei, Senhor. Quero cantar de novo. Só em Deus fortaleza encontrei pra vencer o inimigo. Só em Deus a vitória alcancei. Ele sempre está comigo. Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei, Senhor, eu sei. Ele é Jesus. E aí, meu Salvador. Jesus, meu Rei, Senhor. Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei, Senhor, eu sei. Ele é Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Rei e Senhor. Oh, glória! Meu Rei, Senhor. Ele é meu Deus, meu Jesus, meu Salvador. Glória a Deus. Amém, gente? Amém, 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 amém. Ó, o povo vai tudo cantando comigo. Só em Deus a vitória alcancei. Ai, que lindos. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero perguntar pra vocês que estão aqui online. Se vocês gostaram, primeiramente, desse conteúdo, eu gostaria que vocês compartilhassem esse conteúdo, tá? Eu tenho mais coisas pra contar, eu tenho mais história de vida pra contar pra vocês. O que aconteceu depois que eu comecei a vender salgadinho na rua, e aí o que eu fiz. Tenho muita coisa pra contar pra vocês, mas eu quero saber de vocês, se vocês querem saber dessa história. Levanta a mãozinha quem quer saber dessa história. Levanta aí. Só vou falar se vocês erguerem a mãozinha. Tô esperando. Levanta a mãozinha quem quer que eu dê continuidade aqui nesses conteúdos. Cantar, rezar, partilhar a palavra, mas também contar da minha história de vida. Quem quer que eu continue, levanta a mãozinha. Tem gente levantando a mãozinha. Minha mãe tá levantando a mãozinha, a Nete, a Tayane, a Amanda Godinho, a Viviane. Quem mais? Levanta a mãozinha aí. A Eliane Mazon lá da Bahia tá dizendo amei, amei, amei. Amei de verdade. Que bom, Eliane, que você gostou, irmã. Grande amiga, se tornou uma grande amiga, Eliane. Tayane levantou 3 vezes a mãozinha lá. Eliane levantou a mão. Quem mais? Levanta a mãozinha aí. Muito bem, é o seguinte, gente. Eu quero dar continuidade
aos conteúdos e às lives. Mas assim, ó, eu tô abrindo uma nova página no Facebook, tá? Então, quando a gente cria no perfil, o perfil dá uma limitação pra gente. Na página, a gente fica fora dessa limitação, tá? Então, eu tô começando agora nessa pasta, eu quero trazer aí essas novidades de conteúdo pra vocês. De história de vida, de partilha da palavra, eu quero estudar mais um pouco. Eu tenho, gente, um conteúdo aqui sobre as 5 linguagens do amor, que eu gostaria de partilhar com vocês sobre as 5 linguagens do amor. Falar um pouquinho sobre esse conteúdo, eu quero ver o que vocês acham sobre isso. A Zilene tá levantando várias mãozinhas aí também. Por quê? Se você compartilhar, a gente consegue ter mais pessoas que visualizam. Se mais pessoas visualizarem, a gente consegue trazer mais conteúdo para vocês. Infelizmente, as nossas redes sociais limitam muito a isso, né? Então, eu gostaria também que vocês abrissem uma página no Instagram. Seria muito interessante vocês estarem lá comigo no Instagram. Eu quero estar sempre trazendo um conteúdo lá. E, infelizmente, a gente depende de vocês, tá? Então, eu quero estar trazendo isso aí, conteúdo para vocês. As 5 linguagens do amor vai falar de relacionamento, vai falar da convivência dos pais com as crianças, o nosso relacionamento com Deus, muito interessante. Então eu quero aproveitar esse tempo que eu tô em casa para estudar e trazer esses conteúdos para vocês, tá? Então assim, a gente podia unificar todas as coisas, né? Trazer aquilo que Deus tem. Uma das coisas que eu tenho observado assim, Deus fez com que essa situação da minha história tirasse de mim o quê? A timidez. Eu fui curada, eu fui destravada, como diz aí o Pablo Marçal, eu fui destravada nessa questão da timidez, né? Então hoje eu tenho condições de falar com vocês, de cantar com vocês, de encarar um violão que eu sei tocar muito pouco, mas eu coloco aqui. Então eu tenho muito conteúdo para trazer para vocês mesmo. E eu não quero mais que esses conteúdos fiquem só para mim. Eu quero partilhar esses conteúdos com vocês, mas eu quero que esses conteúdos façam diferença na vida de vocês. Então, se esse conteúdo de hoje fez a diferença na sua vida, destravou alguma coisa aí na sua vida, na sua parte emocional, em alguma coisa assim, nesse sentido? Se sim, então você me ajuda aí, tá bom? Seria interessante a gente ter um horário, né? Enquanto eu estou em casa, a gente pode fazer todos os dias esse horário. O que vocês acham? 4h30. Faz assim, ó. Manda pra mim. Quem tá no Instagram, manda pra mim no direct, tá? Ou lá nos comentários da live. Pode ser lá nos comentários da live. Comenta lá se o horário das 16h34 tá bom pra você. Aí a gente fica marcando esse horário, às 16h34. E pra você que tá aí comigo no Facebook, também, tá? Eu queria que vocês colocassem pra mim aí se 16h34 tá bom pra gente tá aí falando nos conteúdos desse horário. O que vocês acham? Partilhem comigo lá, tá bom? E eu quero encerrar agora essa live com você. Foi muito bom. Obrigada por vocês estarem aqui. Se vocês acham realmente que isso pode fazer diferença na vida das pessoas, compartilha. Compartilha pra gente levar a graça de Deus a muitas pessoas. O Senhor tem tocado muito no meu coração a esse respeito. Não consigo mais, gente. Tá explodindo de coisas aqui dentro de mim que eu preciso passar. Então, eu quero passar tudo isso que tá aqui dentro de mim, né, pra vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Obrigada pela participação. Fiquem com Deus. E até amanhã, às 16h30, tá bom? Valeu, valeu.